Hello, students! Hoje nós vamos estudar a parte 34 das 3.000 palavras mais importantes para falar inglês. Nós vamos começar com a palavra connection, que significa conexão. Por exemplo, there was, que aqui é do verbo houve, a poor connection, uma conexão ruim, conexão pobre, during the call, durante a chamada, a ligação. Então, o verbo aqui no passado, there was, é para falar houve ou existia. Então, é um verbo para indicar existência. Então, havia, houve uma conexão ruim. Vamos à próxima palavra. Conscious, para dizer ciente. Então, temos o exemplo. She is conscious of the environmental impact of her actions. Então, ela está ciente. Poderia também ser a palavra aware. She is aware of the environmental impact of her actions, das suas ações. Agora, vamos estudar a palavra consequence. The consequence of not studying is failing the exam. Então, nós temos que a consequência de não estudar, veja que o verbo studying ganhou ing porque está na frente aqui da preposição of. Esta é uma regra muito usada em inglês, muito importante. E o verbo aqui na frente, o verbo reprovar, falhar, fail, ficou com ing também, failing, porque agora nós temos uma outra regra aqui que é se o verbo estiver na posição de objeto sintático, também vai ganhar ing. Assim como quando o verbo estiver na posição do sujeito sintático, né? No início da frase, na posição do sujeito, fica com ing, mas também na posição de objeto sintático, também vai ganhar ing. Ok? Então, is failing é reprovar the exam, né? Reprovar no exame. Next. Conservative. Posso também dizer conservative. He has a conservative approach to politics. Está dizendo que ele tem, que está no presente, uma abordagem conservadora. Conservative approach to politics. A sílaba forte fica aqui no pó. Politics. Não confundir também politics com policy, de política, no caso, política de uma empresa. Né? Esse aqui é política, por exemplo, do governo. Então é politics. E também tem a palavra police para dizer polícia. Vamos à próxima. Consider, que é o verbo considerar. You should consider taking a break. Então o verbo should, que é o verbo deveria, usado para falar de recomendações, conselhos, este verbo não aceita o to na frente, então o verbo seguinte fica na forma base, né, sem o to. Então, should, consider. E o verbo consider, ele pede ing no verbo seguinte. Tá? O verbo consider tem a mesma característica, por exemplo, do verbo enjoy, do verbo avoid, do verbo mind. Então, são verbos que pedem o ing no verbo seguinte. Consider taking a break. Então, fazer uma pausa, um intervalo. Agora, nós vamos estudar a palavra consideration. His opinion, a opinião dele, is important and deserves, e merece consideration. Next. Consist. The team consists of 5 players. Então a equipe, o time, consiste em 5 jogadores. Então o verbo consistir, em inglês, consist, ele pede esse of aqui na frente, a preposição. Tecnicamente falamos que ele rege, né, ele pede essa preposição, of. Mesmo que em português nós usemos aqui em, né, consiste em 5 jogadores, 5 players. Agora vamos estudar a palavra consistent. Her performance has been consistent throughout the year. Então, a performance é o desempenho, né? O desempenho dela, que é o her aqui, ó. Has been, tem sido, aqui é aquela estrutura do present perfect, né? O auxiliar has
mais o particípio do be, que fica been. Consistent é o consistente. Throughout é ao longo de. Throughout the year, ao longo do ano. Às vezes também vamos usar a palavra through, a preposição através, mas acrescentando esse throughout nos passa essa ideia de do início ao fim, né? Ao longo, no caso aqui, ao longo do ano. Temos a palavra constant, para dizer constante. The noise, então o barulho, from the construction site, né? do lugar de construção, ou seja, do canteiro de obras. Is constant, então é constante. Constantly, para dizer constantemente. He is constantly improving his skills. Então ele está constantemente melhorando, aprimorando. Então temos aqui o ing. His skills, as suas habilidades. Posso também traduzir como as habilidades dele, aqui com a palavra his. Agora vamos estudar a palavra construct, do verbo construir, assim como o verbo build. They will construct a new building next year. Então eles vão construirão a new building, que é um prédio, next year, no próximo ano. Agora vamos estudar a palavra construction. The construction of the new bridge will take 2 years. Então, a construção of the, que é da, new bridge, da nova ponte, will take. Então, o take ele pode ter esse significado do verbo levar relacionado a tempo. Né? Vai levar 2 years, 2 anos. Logicamente que o verbo take também é levar no sentido físico, assim, de levar algo, ou também pegar, mas nesse caso está relacionado ao tempo aí de 2 anos. Agora nós temos a palavra aqui, o verbo consume, que é do verbo consumir. People consume a lot of sugar in their diet. Então as pessoas consomem, consume, a lot of, muita, muito, sugar, muito açúcar, in their diet, na dieta deles ou delas. Temos aqui a palavra consumer, para dizer consumidor. The consumer is always looking for. Então esse é o verbo procurar, com ing, procurando. For the best deal, né? A melhor oferta, melhor negócio. Next. Contact, do verbo contatar. I will contact you as soon as I have more information. Então eu vou contatar, entrarei em contato. As soon as, assim que. Então essa é uma expressão conectiva importante. Assim que eu tiver. As soon as I have more information. Informação. Contain, do verbo conter. The box contains, então aqui é o verbo, ganha o S, né, no presente. A caixa contém all the materials needed for the project. Então a caixa contém todos os materiais necessários, needed for the project. Agora temos a palavra container como recipiente. The container is full of fruits and vegetables. Então, o recipiente ele está full, está cheio of fruits and vegetables. Essa sílaba forte aqui no ve. Vegetables. Contemporary, para dizer contemporâneo. The museum has many contemporary artists. Então, o museu tem, então, a concordância aqui no presente, o verbo fica has, né, presente terceira pessoa. Many, o many é sinônimo de a lot of, muitos, muitas. Contemporary artists, então são artistas contemporâneos, como
a palavra contemporâneo está descrevendo os artistas, nós colocamos antes no inglês, né? Tem a inversão. E assim terminamos esta aula. Se você gostou, deixa o like aqui abaixo do vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui abaixo. E te vejo na próxima aula. Bye, bye!